Olá a todos, bem-vindos a essa aula sobre força e campo elétrico. Meu nome é Jonas Pereira dos Santos Filho, sou bolsista do programa Residência Pedagógica. Bom, hoje eu gostaria de falar lembrar um pouquinho sobre o conceito de força elétrica, né? Acredito que vocês já devem ter visto esse conceito, já devem ter estudado, mas eu queria relembrar um pouquinho ele. Bom, a gente sabe que a interação entre cargas elétricas podem se dar de duas formas, né? Tanto atrativa quanto repulsiva, né? Cargas positivas e negativas. Bom, e quem formulou esta equaçãozinha aqui, para calcular a intensidade da força eletrostática, foi um rapaz chamado Charles Augustus de Coulomb, certo? No final do século XVIII, ele formulou essa equação para calcular a intensidade da força elétrica. Bom, aqui a gente tem o módulo da força eletrostática, ele é igual a uma constante vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Em outras palavras, a intensidade da força eletrostática é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Ok? Lembrem-se disso, essa é a força eletrostática, a lei de Coulomb. Bom, vamos falar um pouquinho sobre campos. Na física existem três tipos de campos: o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Tá, mas o que é que esses campos têm de tão especial? Bom, um campo tem a propriedade de interagir com a matéria sem precisar tocá-los, sem a necessidade de haver contato. Por exemplo, a Terra exerce uma força gravitacional sobre a Lua, certo? Ou seja, ele atrai a Lua mesmo sem a necessidade de um contato, certo? Um caso onde a gente pode observar isso mais diretamente é o caso de ímãs, certo? Você imagina dois ímãzinhos daqueles de alto-falante na sua mão. Se você tenta aproximá-los, duas coisas podem acontecer. A primeira é eles se atraírem, colarem um no outro. A segunda é eles se repelirem, você não consegue encostar direito, né? Então, o campo ele interage com a matéria sem a necessidade do contato. Agora vamos falar sobre linha de força. O que é as linhas de força? Nada mais é do que um artifício ilustrativo criado por Michael Faraday para verificar o sentido do campo elétrico, certo? Essas linhas de campo, essas setinhas aqui, nada mais são do que ilustrações, certo? Imaginárias do sentido do campo elétrico, já que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Ela tem módulo, ou seja, intensidade, sentido e direção, ok? Bom, vamos falar agora sobre o campo elétrico em si. O que é o campo elétrico? Bom, o campo elétrico é a região onde ocorrem certas interações entre cargas, ok? Vamos lá, aqui a gente tem uma carga positiva, certo? Vejam só as linhazinhas de campo que ela possui, certo? Estão apontando para fora. Não esqueçam, a primeira propriedade do campo, olha, para cargas positivas, o sentido do campo sempre é saindo da carga, ok? Bom, se a gente aproximar uma carga negativa dessa carga que está produzindo um campo, a gente vai notar que eles vão se atraírem, né? Os opostos se atraem. Então, aqui essa letra F, né, esse vetor F, significa o sentido da força eletrostática. Olha, a setinha apontando para a carga positiva, certo? Está sendo atraída. Enquanto do outro lado a gente tem um vetor campo elétrico, que nada mais é do que o sentido do campo. Olha, ele está apontando para fora, certo? Bom, o mesmo acontece se essa carga que está gerando o campo for uma carga negativa.
ok? Só que agora o sentido do campo elétrico, ao invés de ser para fora, ele é para o centro da carga elétrica, ok? O sentido do campo agora é para dentro. Então, se a gente aproxima uma carga de prova, né, positiva, certo? O sentido da força elétrica continua sendo direcionada para a carga, né? Pois as cargas têm sinais opostos. E o campo agora, ó, mudou de direção. O campo agora é voltado para dentro, ok? E para cargas de sinais opostos? Bom, acontece o mesmo princípio, só que desta vez, para cargas de sinais iguais, há uma força de repulsão, né? Portanto, a força eletrostática, ó, ela aponta no sentido contrário, certo? A carga, ou seja, ela quer se afastar da carga. E novamente, olha, o campo da carga positiva aponta para fora e o campo da carga negativa aponta para o centro, certo? Bom, vamos calcular agora o campo elétrico, certo? Bom, o campo elétrico, como a gente já falou, ele é uma grandeza vetorial. Então, imagine a seguinte situação. Você tem uma carga elétrica positiva, certo? E você aproxima uma carga de prova também positiva dela. Olha, vejam que as cargas têm o mesmo sinal, a força eletrostática vai apontar para fora, certo? Como mostra este exemplo, ok? Elas estão separadas a uma distância d fixa, certo? Uma da outra. Então, existe uma propriedade do campo que diz o quê? Que para o mesmo ponto do espaço, a razão entre a intensidade da força elétrica e as suas cargas de prova é constante, ou seja, a razão, a divisão, certo? Entre essa força eletrostática aqui, que essa cargazinha está sujeita, sobre o valor dessa carga, é uma constante, e essa constante é justamente o nosso campo elétrico, ok? Lembrem-se, ó, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, assim como a força elétrica. Então, se a gente quer somente a intensidade e não quer nem sentido nem direção, a gente calcula o módulo desses vetores e a gente fica sem a setinha aqui em cima, ok? Bom, mas existem outras formas de calcular o campo além desta equaçãozinha aqui, ó, certo? E eu vou mostrar ela agora. Olha, note que o campo é a força eletrostática sobre o módulo de Qzinho, o módulo da carga de prova. Mas essa força eletrostática aqui a gente conhece pela lei de Coulomb, ó, que é ela aqui, ó. Então vamos substituir, certo? O campo elétrico vai ser igual, olha, a força eletrostática, lei de Coulomb, sobre o módulo de Qzinho, ok? Então, olha só, a gente tem uma divisão de fração, certo? Como é que faz essa divisão? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, ó. O primeiro, força eletrostática, e o inverso da segunda, ó, 1 sobre módulo de Qzinho, ok? Então, ó, vejam só, a gente tem o módulo de Qzinho aqui em cima, o módulo de Qzinho aqui embaixo. Então, eles vão se cancelar. E a gente vai obter esta equaçãozinha aqui, certo? Que é o nosso campo elétrico também. E agora vamos calcular o campo elétrico para várias cargas, certo? Várias cargas pontiformes. Olha, veja aqui na ilustração, a gente tem esta carga positiva Qzão 1, essa carga negativa Qzão 2 e essa carga positiva Qzão 3, ok? E elas estão gerando um campo elétrico para essa cargazinha aqui, ó, nesse ponto P. E a gente quer saber a resultante, certo? A intensidade resultante que essa cargazinha P aqui está sofrendo pela ação desses campos aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Muito simples. A gente vai considerar que o vetor resultante, olha só, vai ser a soma dos vetores campo elétrico de cada carga, certo? A carga Q1, Qzão 1 tem um campo elétrico, desculpe. Tem um campo elétrico definido por E1,
a questão 2 por E2 e a questão 3 por E3. Então, se a gente souber os valores, certo, de cada campo, a gente pode achar o campo resultante sobre esse ponto P, certo? E mais uma vez, olha, se a gente não está se importando com nem sentido, nem direção, a gente calcula o módulo, certo, desses vetores e a gente tem somente as intensidades, ok? Bom, pessoal, isso é tudo, certo? A próxima aula eu pretendo trazer alguns exercícios resolvidos para a gente fixar, né, melhor esses conteúdos aqui que foi passados. E eu espero que vocês não só assistam esses vídeos, tá? Tentem ler algum material de apoio. E até a próxima. Obrigado pela atenção.